Pronto. Já começamos a nossa live semanal, onde temos a oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, eu gosto sempre de falar e vou repetir de novo, é gratificante nós nos encontrarmos entre amigos, todos nós que estamos aqui reunidos somos amigos, irmãos, filhos de Deus. Então, sempre vai ser uma alegria nos reencontrarmos para estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. E hoje nós temos uma convidada especial, nossa amiga Vilmara Moura, que estreou, né, Vilmara, na semana passada, lá no Instituto de Cultura Espírita do Ceará. E aí, tudo bom? Tudo bem, boa noite a todos. É uma satisfação imensa estar aqui, a convite dos amigos queridos do coração, a Ruth e o Acioli. Esperamos que esteja tudo, seja uma noite de clareza e luz. Tranquilo. E aí, Ruth, tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Vilmara. Boa noite, Ruth. Em nome do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, agradecemos a sua presença da noite de hoje. Seja bem-vinda. Obrigada. Inclusive, o Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, esse ano, estará completando 19 anos de existência. 19 anos. Né? Poxa. Nós fundamos no dia 17 de novembro de 2001. Então, nós estaremos fazendo 19 anos. Tivemos a grata satisfação de ter como primeiro palestrante do nosso grupo foi o nosso amigo Francisco Cajazeiras. Olha só. A inauguração, então, para a gente foi uma honra. E depois da inauguração, ele apareceu algumas vezes para fazer as palestras. Na verdade, o Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg tem uma ligação muito forte com o Instituto de Cultura Espírita aqui do Ceará. Né? Porque antes de fundarmos esta casa, a gente pegou muitos conselhos, informações, conversamos muito com o Cajazeiras e ele nos auxiliou, dando um direcionamento. Então, inclusive, as nossas atividades, a única que coincide com o do Instituto é de domingo. Né? Então, a gente tem as atividades diferentes dos dias do Instituto para que nós pudéssemos, isso aí aconteceu para que nós pudéssemos comparecer também nas atividades do Instituto. Então, as nossas atividades não coincidem com as atividades do ICE, só de domingo. De domingo coincide, mas a gente consegue contornar essa situação. Tá bom? Nós já temos alguns amigos aqui já presentes, a nossa amiga Edilene Rodrigues já está aí, a Mônica Salles, a grande jogadora de vôlei. Eu descobri há pouco tempo que a Mônica é jogadora de vôlei, ó. A Mônica é atleta. Joga muito bem, viu? Qualquer dia eu vou ver um jogo dela. Edineide Rodrigues, Edna Nascimento, o Ricardo Perotti, ou seja, está aí o pessoal chegando, a Yara Soares, Castelo Branco também é muito assíduo aqui na nossa live, e as pessoas vão chegando, né? Mas, conforme vai chegando, a gente vai anunciando aqui. Né? Então, vamos... hoje nós temos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Essas lives têm essa finalidade de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós estamos entrando no tema do capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Pai, com o tema Mundos Regeneradores. É a próxima etapa que a Terra está adentrando. Né? Nós estamos no mundo de provas e expiações e a Terra está adentrando neste mundo de regeneração. Então, vamos ver o que a doutrina espírita tem para nos dizer. A Vilmara vai passar essas informações para nós e vamos tentar entender como será esse mundo novo, essa nova etapa
da nossa evolução espiritual. Tá bom? Então, a Vilmara vai falar sobre isso. Então, antes de mais nada, vamos fazer a prece inicial. Vamos nos esforçar para esquecermos, neste momento, os nossos problemas diários. Vamos pensar em Deus, agradecer a este Pai maravilhoso a oportunidade da vida e desta encarnação em que estamos situados. Que nós possamos aproveitá-la da melhor forma possível, para alcançarmos o mais rápido possível, e tudo depende de nós, o reino celestial. Para isso, Deus nos ofereceu o nosso mestre, guia e modelo Jesus, esse Espírito perfeito que veio à Terra para nos ensinar o caminho e como alcançarmos este reino de amor e de paz. Que os seus ensinamentos, os ensinamentos cristãos, possam ficar guardados nas nossas memórias, para colocarmos em prática no nosso dia a dia, para o nosso fortalecimento espiritual, para a nossa iluminação e tomarmos decisões acertadas nesta estrada evolutiva para alcançarmos o reino dos céus. E nesse momento, Senhor Jesus, rogamos as suas bênçãos a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Derrame sobre nós, Senhor, as suas bênçãos para serenarmos os corações, para fortalecermos a alma. E fique conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, que assim seja. Tá bom, então a Ruth vai fazer a leitura, um trecho, é grande, são 3 itens, 16, 17 e 18. Né? Então, como o texto é muito grande, a Ruth vai ler apenas um trecho dessa passagem, Mundo de Regeneradores, mas é conveniente que depois as pessoas leiam na íntegra, né? Porque é muito, muito interessante esse texto, ele completo, tá ok? Pronto, Ruth, fica à vontade. Então, continuando o capítulo 3, em que nós estamos já nas instruções dos Espíritos, e o tema de hoje é Mundos Regeneradores, é uma mensagem de Santo Agostinho, é Paris, 1862. É o item 16. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos de provas, de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar desses mundos em que a alma nascente é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma na posse do seu livre-arbítrio. Já ouvistes falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem. Mas, existem aquelas que sucumbem. Então, Deus não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações em encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. Né? Esse é o item 16, e eu deixo a mensagem e passo a palavra para a nossa amiga Vilmara. Com você, Vilmara. Fica à vontade. Obrigada, Ruth. Uma boa noite a todos. Como eu disse anteriormente, é com imensa satisfação que eu estou aqui, a convite do Acioli e da Ruth, para falar um pouquinho sobre o Evangelho,
vou pedir aos espíritos amigos clareza de ideias e luz para que possamos sempre nos ater aos ensinamentos espíritas. Mundos regeneradores, ou mundos de regeneração. Esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito por Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando encarnado, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros séculos do cristianismo. Suas obras, como o livro Confissões de Santo Agostinho, até hoje são lidas e influenciaram tanto o cristianismo quanto a filosofia ocidental. O espírito de Santo Agostinho, ele, de uma maneira quase poética, inicia essa descrição dos mundos de regeneração. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, mas há entre eles mundos mais infelizes e melhores, e há mundos transitórios, os mundos de regeneração. Ao olharmos para o céu, visualizarmos as estrelas, estamos olhando para uma infinidade de mundos. São estrelas em cuja órbita existem inúmeros planetas que são habitados e de categorias diferentes, alguns mais inferiores, alguns superiores, alguns como o nosso. Mas por que é que Santo Agostinho chama os mundos de regeneração de mundos transitórios? Porque, de acordo com a classificação dos mundos habitados, que está colocada na codificação espírita, a gente sabe que é uma classificação didática, mas de acordo com ela, o mundo de regeneração ocupa exatamente a terceira posição de um total de cinco categorias de mundos habitados. Então, nós temos, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 3, item 4, essa categoria didática ela é dividida em mundos primitivos, onde ocorrem as primeiras encarnações da alma humana, os mundos de provas e expiações, onde predomina o mal, lembrando que a Terra faz parte dessa categoria dos mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, onde há tanto o mal quanto o bem, os mundos felizes, onde predomina o bem, e os mundos celestes ou divinos, onde há exclusivamente o bem. Bom, mais adiante, ao longo desse trecho do Evangelho, Santo Agostinho ele diz que em cada turbilhão planetário, girando em torno de um centro comum, há mundos de todas as categorias, de provas, de regeneração, de felicidade, primitivos. Com isso, ele está dizendo que em cada sistema, incluindo o nosso sistema solar, existem mundos das mais diversas categorias. E aí a gente se pergunta, então significa que todos os outros planetas que estão próximos a gente, no sistema solar, Mercúrio, Vênus, Marte, e aí por diante, todos eles são habitados e são de diversas categorias? Bom, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, sim. É isso que acontece. Existe uma curiosidade na questão 188 de O Livro dos Espíritos. Na verdade, ela é uma nota dessa questão. Ele diz que seria essa a ordem de adiantamento do sistema solar. Marte seria inferior à Terra em categoria evolutiva, que seria, a Terra seria inferior a Mercúrio e Saturno, que seria inferior a Vênus, que seria inferior a Urano, que seria inferior a Júpiter. Em Júpiter, diz os espíritos, haveria exclusivamente espíritos bons, com menos material, um corpo extremamente sutil, menos material, tão leve, que ao desencarnarem, não haveria a decomposição do corpo físico, e sim exclusivamente uma dispersão no fluido cósmico universal do planeta. Outras revelações de O Livro dos Espíritos nos é trazido a respeito dessa questão de vida no universo. Uma delas os satélites também são habitados. Outra situação, outra informação que os espíritos nos trazem que é interessante é que as estrelas, elas não são lugares onde ocorre vida orgânica.
Porém, nas estrelas, como o nosso Sol, existem reuniões de espíritos superiores e durante essas reuniões eles mandam vibração, eles emitem vibração para os planetas que estão em volta, os planetas próximos. E que nos mundos em formação geológica, se a gente lembrar, na Terra primitiva e nos mundos todos que estão em formação geológica, também não tem como haver vida orgânica. Antes da possibilidade de haver vida orgânica, esses são locais de repouso transitório para espíritos que passam períodos de erraticidade muito longas. Período entre uma encarnação e outra, que são muito longas. Bom, no Livro dos Espíritos também, existe, no capítulo de pluralidade das existências, os espíritos dizem que nem o volume do planeta, nem o distanciamento dele do Sol, ou de qualquer outra estrela, onde ele se encontre, né, onde ele orbite, nem volume, nem distância tem a ver com o grau de elevação do planeta. Então, a gente pode pensar, como pode haver habitantes em todos os outros planetas do Sistema Solar e nenhuma sonda espacial tenha visualizado, tenha visto esses habitantes? A não ser uma água congelada no planeta, uma evidência sutil de um organismo unicelular em outro planeta. Enfim, a respeito disso, na Revista Espírita de 1858, Kardec e os Espíritos nos dizem algumas considerações que são interessantes a avaliarmos. A primeira delas é a seguinte: não é porque algo não é visto que essa coisa não existe. Eu não vejo a atmosfera da Terra. Eu poderia dizer, se eu não vejo essa atmosfera, é porque ela não existe. Porém, seria muito mais prudente eu dizer, se eu não vejo essa atmosfera, pode ser porque ela é formada de algum material que eu desconheço, ou de algum material tão sutil que impossibilite a detecção desse material através dos instrumentos que eu tenho, ou através dos meus sentidos. A outra consideração de Kardec na Revista Espírita é a seguinte: seria desacreditar do poder de Deus achar que ele não poderia fazer seres diferentes para cada planeta, adaptados ao ambiente desses planetas. Na própria Terra, a gente visualiza isso. A gente tem um dos peixes vivendo na água e que não conseguiriam respirar na superfície. Nós temos nós e vários outros animais que conseguem respirar na superfície, mas é impossível a manutenção da vida debaixo da água. Então, aqui mesmo na Terra a gente consegue avaliar isso, que da maneira que a gente é constituído, a gente é adaptado ao ambiente onde a gente está. Então, diante dessa pergunta, por que as sondas espaciais não detectam os seres vivos que habitam os outros planetas do Sistema Solar? Nós podemos, através do bom senso, do raciocínio, responder por que os corpos são diferentes, adaptados a cada planeta, e Deus é capaz de fazer isso. Bom, quando procuramos vida em outros planetas, é interessante também a gente lembrar que a gente procura a vida como a gente é. Então, a gente procura uma vida baseada no carbono. E essa vida pode ser formada por um material que nem ao menos existe aqui na Terra, ou seja, que a gente desconheça completamente. Então, a gente não sabe nem o que procurar, na verdade. Bom, no Livro dos Espíritos, no capítulo que trata da encarnação nos diferentes mundos, os Espíritos dizem o seguinte: que os corpos, eles podem ser mais ou menos sutis de acordo com duas coisas. O próprio grau de pureza do espírito, que ele já chegou, e o mundo onde ele se encontra. Então, o fluido cósmico universal, ele é adaptado a cada planeta, a cada mundo. E é desse fluido cósmico universal adaptado ao planeta que o espírito, quando encarnado, retira o material para fazer o seu corpo físico e também, quando desencarnado, retira o material para fazer o seu perispírito. De modo que é totalmente relacionado o mundo onde o espírito se encontra e o tipo de corpo físico e de perispírito que ele possui. Ao passar de um mundo para o outro, o espírito então se reveste da matéria própria desse mundo.
Nas questões 56 e 57 de O Livro dos Espíritos, nos é dito também que a constituição física dos mundos, elas são diferentes entre si. Então, tem essa frase exatamente assim, literal, que cada mundo tem uma constituição física diferente do outro, que não se assemelham e que, dessa maneira, os seres que os habitam são diferentes uns dos outros. Pensando bem, se a gente tem espíritos desencarnados vivendo na atmosfera da Terra, vivendo na superfície junto conosco, e que a maioria de nós não conseguimos ver, somente alguns tipos de médiuns conseguiria ver esses espíritos, por que a gente não iria acreditar que existe vida em outros planetas que a gente também não consegue ver? O bom senso nos diz que Deus não faria todos os universos e colocaria vida inteligente exclusivamente em um único ponto, aqui na Terra. Deus cria a todos os espíritos simples e ignorantes. Ele nos coloca nos mundos primitivos, onde começamos a lidar com a matéria. Nesse início da nossa caminhada evolutiva, de uma maneira e com uma vida quase instintiva. Diante das necessidades, começamos a aprender a lidar com o mundo onde estamos, desenvolvendo rudimentos de inteligência e começando a desenvolver relações sociais que inicialmente são mínimas e que depois vão se fortalecendo. Nesse período, a alma humana, o espírito humano, ele é como uma criança que aprende a falar, que aprende a andar e que erra ao aprender. Então, vamos, através dessa sucessão de erros e aprendizados, através do erro, evoluindo, iniciando o nosso processo evolutivo. Mas não é porque a gente erra que Deus vai nos aniquilar. No Evangelho é dito, Deus não quer aniquilar os que sucumbem no erro. Então, Deus permite que possamos reencarnar e reencarnar diversas vezes para podermos aprender. A partir daí, passamos a viver nos mundos de provas e expiações. Mais inteligentes, porém ainda bastante voltados para o mal. É como a adolescência da humanidade, do ser humano. Então, o homem que habita esse mundo de provas e expiações é como um adolescente. Ele quer testar, ele quer quebrar regras, descumprir leis, se opor contra as hierarquias. Ele está tentando se firmar, porém, ele ainda não consegue ter a maturidade de entender muitas coisas. Então, com o tempo, aprendemos que descumprir as leis divinas faz mal a nós mesmos. Causa dor. Sempre que a gente se afasta da lei natural, da lei divina, o primeiro que sofre somos nós mesmos. E com isso, nós começamos a ter a consciência que devemos evitar a dor. E assim, como, digamos, adultos jovens, compreendendo um pouco mais, somos alçados aos mundos de regeneração. E como é esse mundo de regeneração? Existe descrição dos mundos de regeneração, tanto na Revista Espírita, quanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos nos dizem que o mundo de regeneração é o lugar das almas que estão arrependidas da prática do mal. É um lugar onde essas almas podem ter um pouco de descanso, pode ter um pouco de paz. Quando encarnado, o homem do mundo de regeneração ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Então, ele ainda tem sensações e desejos, mas não paixões arrebatadoras. E são as paixões que acabam alterando a constituição física do corpo, degradando o corpo, aniquilando o corpo físico. Tem outra situação extremamente importante da gente entender, que é dito no Evangelho, no mundo de regeneração não há orgulho, inveja e ódio. Porque são 3 sentimentos que asfixiam o coração humano. Então, não existe no mundo de regeneração esses 3. Orgulho, inveja, ódio. As relações sociais, elas são mais equivalentes. Há uma equidade nas relações sociais, e isso ocorre de uma maneira natural.
Não há necessário que a lei force para que exista a equidade. E todos os espíritos manifestam-se a Deus. Eles procuram se elevar até Deus e seguem as leis divinas. O mundo de regeneração, ele não é a felicidade perfeita. É como que uma aurora, um raiar da felicidade. Por quê? Porque o corpo físico do homem que habita o mundo de regeneração, ele ainda está sujeito às vicissitudes, ou seja, às mudanças, aos reveses. Ele ainda tem provas a sofrer, mas não mais expiações. Qual a diferença? Há provas. As provas são experiências, são testes que o espírito encarnado passa para verificar se ele já aprendeu, ele já dominou determinada virtude ou aprendeu a lidar com uma determinada situação. Enquanto na expiação, essa situação de prova, ela gera um sofrimento. Ela gera a revolta, ela gera a angústia a partir das experiências vividas. A diferença entre a prova e a expiação é que na expiação nós rangemos os dentes. Ou seja, nós aumentamos exponencialmente a dor ou a dificuldade gerada pelo processo, porque não conseguimos compreender a lei divina, nem aceitar a necessidade dessa prova para nós mesmos. O homem do mundo de regeneração é, portanto, um homem que passa por provações, mas não por expiações. Sente dor e dificuldades, mas não sofre por isso. Não amaldiçoa Deus, não coloca a culpa nos outros, não se revolta. Assumir a culpa, assumirmos as nossas próprias culpas, é algo bem característico da maturidade espiritual. Quando desencarnados, é dito no Evangelho que o homem do mundo de regeneração, ao desencarnar, ele consegue pairar sobre o planeta. Ele consegue, com isso, nesse momento, aspirar as emanações divinas. E ele consegue também perceber tudo o que tem, que vem de caridade e amor que emana do planeta. Os espíritos dizem que, comparado com o mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração é como a calma após a tempestade. O homem do mundo de regeneração, ele ainda pode falir, ele é falível. Se ele não tiver um propósito firme no caminho do bem, ele pode cair e novamente retornar para os mundos de provas e expiações. Mas lembramos que cair não significa retrogradar. Os espíritos encarnados em um mundo, eles não estão ligados indefinidamente àquele mesmo mundo. Eles não precisam passar todas as etapas evolutivas no mesmo mundo. Então, se um espírito ele evolui além da média do planeta do qual ele habita, ele pode passar para um mundo mais adiantado. Se ele fica no seu processo evolutivo aquém da média do seu mundo, ele pode passar a encarnar em um mundo mais atrasado. E isso não significa que ele está retrogradando. Ele apenas ele continua sabendo tudo que ele já aprendeu, porém, ele vai viver com pessoas com as quais ele tem mais afinidade, que estão no mesmo nível dele, de evolução. Um exemplo disso, a gente tem, por exemplo, Bezerra de Menezes. Quando o Dr. Bezerra de Menezes desencarnou, ele poderia ter ido reencarnar em um mundo de regeneração. Mas foi uma escolha dele continuar aqui na Terra, até porque ele gostaria e queria fazer esse trabalho para ajudar o processo evolutivo da Terra. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, nos é revelado, ele fala, Emmanuel, que na Terra, logo após a pré-história da Terra, no que a gente chama de Idade Antiga, vários espíritos vieram encarnar na Terra, e esses espíritos vieram de outros mundos, e eles vieram para a Terra porque eles não acompanharam a evolução do seu planeta. Ou seja, foram espíritos que tiveram como consequência, por não conseguirem acompanhar o processo evolutivo do seu planeta, vir para um planeta menos evoluído do que o deles.
A gente tem, por exemplo, e ele cita no livro A Caminho da Luz, os antigos egípcios, o povo hebreu, povos de algumas áreas da América, que ele não cita quais são, mas a gente pode imaginar que seriam maias, incas, astecas, os povos da Índia. Então, eram pessoas extremamente inteligentes naquela época, da Idade Antiga, porém, estavam mais parecidos com o processo evolutivo da Terra, em termos de moral, embora muito evoluídos em inteligência, do que no mundo de onde eles vieram. É sempre importante lembrarmos que os espíritos, eles evoluem através do seu próprio esforço. E que ele alcança um mundo através do seu mérito. Os mundos, eles só são acessíveis aos espíritos de acordo com o seu grau de evolução, e é o grau de elevação do espírito que determina o mundo no qual ele vai reencarnar. Os mundos, eles são como estações. Então, para o espírito é uma recompensa ir para o mundo mais adiantado, assim como é um castigo permanecer no mundo onde ele está, ou até ser relegado a mundos inferiores na categoria em relação ao seu, por terem se obstinado no mal. Então, quem é esse homem do mundo de regeneração? Quando a gente vai revisar a classificação dos tipos de espíritos, a gente tem os espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, os espíritos de segunda ordem, que são os espíritos bons, e os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros. Então, nós podemos dizer que o homem do mundo de regeneração é um espírito imperfeito a caminho de se tornar um espírito bom. Mas quando? Quando é que esta porta vai se abrir para nós? Quando é que a Terra vai passar a se transformar, a ser um planeta de regeneração? Porque um dia nós vamos ser um mundo de regeneração, é um fato, é algo certo. Quando isso vai acontecer, não temos a mínima ideia. Não sabemos. Até porque os próprios espíritos nos orientam que a gente desconfie de datas fechadas. Então, vai ser no ano tal, vai ser daqui a tantos anos, a gente não tem como saber. Até porque inúmeras situações podem fazer com que essa situação ocorra variações. Atrasar, adiantar essa chegada da Terra ao mundo de regeneração. Se nós pudermos analisar de uma maneira racional o tempo no qual ocorreu a evolução na Terra, nós vamos ter o quê? Que a Terra se formou em torno de 4,5 bilhões de anos. 500 milhões de anos depois da formação da Terra, foi que surgiu o UCA, que é o Último Ancestral Comum Universal, da sigla em inglês. Então, 500 milhões depois do surgimento da Terra. Entre esse primeiro ancestral comum, esse último ancestral que é possível detectar, que é um ancestral de todos os seres vivos da Terra, entre ele e o primeiro hominídeo, que é o Australopithecus, passaram-se mais de 3 bilhões de anos. Entre o Australopithecus e o Homo sapiens, foram mais de 3 milhões de anos. O Homo sapiens, ele surgiu há 300 mil anos. Então, a pergunta é, será se a gente está perto do mundo de regeneração? Será se está tão perto assim? Analisando todo o processo de evolução da Terra, ele sempre ocorreu na escala dos milhões e bilhões de anos. Então, será assim, 300, 400, 500 mil anos a gente já sairia do Homo sapiens e passaria para o homem do mundo de regeneração? Enfim, fica a pergunta. A resposta não tem como a gente saber se vai ser um processo acelerado ou mais retardatário, mais lento, não tem como a gente saber. O fato é que, analisando o homem de regeneração, a gente pode perceber que a gente está um pouco distante ainda disso. Olhando as características deste homem, que é o homem de regeneração, do mundo de regeneração. Enfim, Santo Agostinho, quando ele termina esse capítulo, ele diz: contemplai
durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbada azulada. E entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que se elevam a Deus. É isso. Nós temos que ansiar para estar em um lugar melhor. Nós temos que trabalhar. Só cabe a nós trabalharmos para, mudando o nosso íntimo, transformarmos a Terra em um mundo de regeneração, em um mundo regenerador. Não mudando o mundo. Nós não podemos mudar o mundo. Nós não podemos fazer as outras pessoas mudarem. Não podemos, de maneira arbitrária, mudar o que os outros fazem ou o que os outros pensam. E pensamento é ação. A única pessoa que nós podemos mudar é a nós mesmos. E ao mudarmos, cada um mudando, muda a Terra. Porque a Terra é formada pelo conjunto, pela média dos habitantes, de nós, encarnados e desencarnados, que aqui habitamos. Já imaginou se todos nós fizéssemos exclusivamente apenas as coisas das quais pudéssemos falar com honra? Sim. Podemos mudar. Mudar e entender que, na verdade, tudo tem o seu propósito e tudo tem o seu tempo determinado. Termino com Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Há tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. E eu digo, só não há tempo certo para estudar, a aprender, mudar, evoluir, progredir. Porque isso nós podemos e devemos fazer sempre. Só cabe a nós. Muita paz a todos. Muito bom. Encerramos, né, a nossa exposição. Deixamos aí agora aberto para perguntas. É interessante que quando você estava falando sobre essa aproximação, né, a aproximação do mundo de regeneração, se é rápido ou se é lento, ninguém sabe, mas na questão 1018 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz essa pergunta, né, se algum dia o reino do bem, a felicidade reinará na Terra. E os espíritos respondem que tudo depende de nós. Tudo vai depender de nós, né? Na verdade, o mundo de regeneração já está pronto. Cabe a nós, né, através da nossa transformação, assumirmos esse mundo e transformá-lo de uma forma mais material possível, né? Mas tudo depende de nós. Se está difícil de alcançar, não é porque Deus quer que seja assim. Nós é que estamos tendo dificuldades para alcançar esse mundo.
Nós é que estamos persistindo nos mesmos erros, né? Pois é. Pois é. Quando o Otto Schumann, que era um cientista, ele é físico, ele era alemão, ele nasceu no final dos anos 1800 alguma coisa, que agora eu não lembro, mas ele viveu muitos, muitos anos, ele já morreu agora em 1970 e pouco. E na pesquisa dele, ele mostrava que havia uma ressonância de vibração da Terra, e que ela era a mesma do ser humano. 8, alguma coisa por segundos, né? Pulsação por segundo. Ele diz que é como se a Terra pulsasse como um coração batendo. E que essa mesma pulsação permitia o corpo humano. Só que na década de 80 e 90, a da Terra aumentou. E aí eu me pergunto, se a gente sabe que quanto mais evoluído, mais rápido, ou seja, maior a frequência de vibração, e quanto mais grosseiro, menor a frequência de vibração, quer dizer, mais baixa a vibração, é um indício de que a Terra está melhorando. Se essa vibração está mudando, né? Os adeptos das teorias apocalípticas dizem que é por causa do mau uso que a gente faz da Terra. Por isso que a vibração está mudando. Mas a questão é que eu me pergunto, não está mudando porque a gente está mudando? Aos pouquinhos, né? Porque ele saiu de 8 chegou a 11. Quer dizer, é muito em termos de pulsação, se você for ver, passou anos estabilizado em torno de 8, e aí vai e aumenta para 11, depois 13, chegando a 13, né? Então, eu sempre me pergunto, quando eu vi essa pesquisa, eu pensei, poxa, a gente está melhorando, a Terra está vibrando com frequência maior, né? Documentado isso. E outra coisa, os espíritos dizem que tudo, absolutamente tudo, está sob a regência da lei do progresso. Tanto na parte material, quanto na parte espiritual. Né? E tudo vibra no universo. Tudo é energia. Né? Tudo é energia vibrante. Uns vibrando mais rápidos, outros vibrando mais lentamente, mas tudo está vibrando. Né? Então, tudo está em movimento. E aí, Ruth, tem alguma pergunta, alguma colocação aí? Sim, nós temos uma pergunta do nosso amigo Irã, né? Irã Bezerra. Francisco Irã. Francisco Irã Bezerra. Desconhecido. Da família do Bezerra de Menezes. Da família do Bezerra de Menezes. Bom, a pergunta dele é a seguinte: o ser humano evolui muito rápido do ponto de vista material. Olhando o que foi desenvolvido no lado tecnológico nos últimos 50 anos, será que não teremos esse processo acelerado também do ponto de vista moral? É o questionamento do Irã. Eu sempre visualizo como a evolução intelectual ela é uma necessidade mais urgente do homem, né? Se a gente for ver o homem primitivo, que não estava totalmente sujeito a todas as intempéries da natureza, ele precisava abrigo, ele precisava de uma lança para se defender de um animal que iria atacá-lo, ele precisava de uma caverna até para proteger a prole dele, para manter a espécie, né? Então, se a gente for ver uma mulher, na época primitiva grávida, sem poder correr, vê um animal feroz, né? Então, é uma situação em que a necessidade do progresso intelectual, ele é algo que é uma decisão muitas vezes, de viver ou morrer. Aí, logo depois, muito tempo depois, se você for ver remédios, vacinas, facilidade de transporte, né? Fazer barragem, represar a água e você controlar a água que passa em um determinado rio para você conseguir fazer irrigação. Então, tudo isso, se a gente for ver, é algo que precisou para a manutenção da vida do indivíduo ou da vida da sociedade, né, daquele local. Enquanto a necessidade, só muito tempo depois, é que a gente vai sentir na pele que a necessidade da evolução moral. Então, eu acredito, ela vem depois.
né? Então, você percebe só muito tempo depois que o não fazer o bem, você é o primeiro prejudicado, você é o primeiro que sofre quando você não faz o bem. E acredito eu, é o meu pensamento, que é por isso que a gente vê um progresso intelectual muito mais rápido e só depois é que a gente consegue evoluir nesse progresso moral. Até um dia conseguirmos igualar nesse ponto, né? Então, a gente entra que progresso intelectual e o moral vai, até que chega um ponto, sim, que eles vão estar juntos. É isso mesmo. Inclusive, a questão intelectual, ela tem que vir primeiro mesmo para podermos fazer as escolhas. Então, essa colocação dos espíritos, eles dizem que a intelectualidade sempre é desenvolvida em primeiro lugar, porque é através desse conhecimento, dessa parte intelectual, que nós vamos escolhendo certo, escolhendo errado, mas nós escolhemos de acordo com a nossa capacidade de entendimento, né? Agora, é claro que quando a gente começa a se moralizar, nós caminhamos mais rápido, né? Então, com certeza, a partir do momento em que nós vamos entendendo melhor tanto a parte intelectual, as coisas, o entendimento das coisas, e também, somando a tudo isso a moralidade, a nossa evolução vai ser gigantesca, assombrosa, posso até dizer assim, vai ser assombrosa, né? Então, nós podemos caminhar numa escala evolutiva em alguns séculos aquilo que nós não conseguimos em milênios, só por causa do nosso conhecimento e da nossa moralidade, né? Então, nós já estamos numa fase já boa, né? Mas ainda temos que trabalhar, né? Temos que trabalhar. Porque, como diz os espíritos, o mal, ele aparece muito mais, né? O mal é ousado, né? Enquanto o bem, muitas vezes, ele se esconde, né? É acanhado. Ele é acanhado. Então, a gente tem muito exemplo de bem, a gente tem muitas... Se você for atrás, o bem, ele é feito, mas ele não aparece, né? É isso mesmo. Olha, e quando aparece, e quando o bem aparece, algumas vezes ele é criticado. Sim. Eu vou dizer por quê. Eu participei de um grupo de debate, de discussão em um centro espírita, e caiu nessa parte da caridade moral e caridade material. E começamos a discutir o que significava caridade. E uma das pessoas, né, criticou, né, as pessoas que divulgam os trabalhos caritativos, né, de caridade na internet, no Facebook. E aí começou a discussão se era certo, se era errado. Mas, na verdade, a gente tem que entender o seguinte: Jesus disse para que a mão direita não soubesse o que dava à esquerda, ou vice-versa, eu não me lembro bem, né? Mas, na verdade, a gente precisa divulgar o bem. É claro que aquela pessoa que divulga o bem para se amostrar, para ficar em evidência, para mostrar que ele é bom, realmente isso é errado. Mas quando você mostra um trabalho que está sendo realizado em favor de alguém, de uma instituição, e isso é mostrado, isso pode incentivar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Eu acho que foi você que falou na quarta-feira passada, né, na tua palestra, que a maioria dos espíritos que habita esse planeta são espíritos neutros. Isso, falei. Ou seja, o que significa? O espírito neutro é aquele que, quando vê alguma coisa sendo realizada, ele pode se interessar por aquilo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, não é errado divulgar um trabalho caritativo, de caridade, né? Um trabalho caridoso, de ajuda ao próximo. Não é errado. O errado é você fazer promoção daquilo. Promoção no sentido de se evidenciar.
né? A promoção no sentido de se ressair, de se ressaltar, né? Então, é nesse sentido, mas é muito bom a gente assistir programas, vídeos que mostram as pessoas trabalhando no bem. É muito bom. É Né? gratificante. É muito e gratificante. É estimulante também. A gente se sente bem e você se sente estimulado a fazer igual, né? E a gente vê, né, assim, olha, a gente conhece, quando a gente vê uma propaganda que você percebe quando é autopromoção e quando é apenas para, olhe e veja o que também pode ser feito, você pode fazer, né? Contribuir com aquele próprio trabalho ou desenvolver um outro trabalho, né? A gente percebe, dá para a gente saber quando é, né? Então... Quando a pessoa faz um trabalho sincero, né, ele não tem sentimento de ridículo, sabia? Olha, eu me lembro que eu me fantasiava de Papai Noel para ir lá para distribuir brinquedos e presente no Peter Pan. Sim. Agora imagine que Papai Noel, né? Olha só que Papai Noel. Agora não, agora eu tô meio gordinho. Um ótimo Papai Noel, amigo. Acho que você deve ter feito um ótimo Papai Noel. Quando eu ia, nem barba eu tinha, né? Então tinha que botar uma barba falsa. Chorava. Chorava. Vamos lá. Tem mais alguma coisa, Ruth? Tem sim. Tem uma colocação do Fernando Bezerra e tem uma pergunta lá de Manaus para a Vilmara. Eu vou ler a colocação aqui do Fernando, que não foi uma pergunta, depois eu vou ler a pergunta, tá? Okay. Ele fala o seguinte: o progresso intelectual arrasta o indivíduo no seu progresso moral, pois conhecendo, ele pode tomar melhores decisões. E a pergunta que vem lá de Manaus, quem fez foi o Jânio Negreiros, que é meu irmão, e ele faz assim, e essa evolução, ele pergunta se essa evolução se dará por geração ou não. A evolução do ser humano. Eu acho que uma geração ela é muito curta para a gente visualizar o progresso, né? Se a gente for ver uma geração, a gente considera, depende do que você considera por geração, né? Porque vamos lá, se você for ver uma geração de quando estamos encarnados, é 25 anos, né? Então, assim, se você tem 40 anos e o outro tem 55, vocês são da mesma geração, vocês têm menos de 25 anos de diferença de idade. Já uma geração a gente pode considerar também da vida. Todas as pessoas que nasceram na mesma época que eu somos de uma geração, a dos meus pais. Meus pais não são, na verdade, eles são bem jovens, eles são da mesma geração que eu, menos de 25 anos de diferença. Mas, assim, dos meus avós é outra geração, dos meus tataravós é outra geração. Os meus filhos são de outra geração que eu, né? Porque temos mais de 25 anos de idade. Então, ainda assim, eu acho um curto tempo para você ter um progresso muito acelerado. Porque em 25 anos a gente aumenta em tecnologia, mas neste mundo de provas e expiações, em 25 anos a gente evolui até individualmente, bastante. Às vezes diante de determinadas situações que nos servem como aprendizado. Então a gente consegue, em poucos anos, galgar, assim, tanto de aprendizado, o que muitas vezes, durante anos e anos da nossa vida, a gente ficou no marasmo. Ficou ali, fazendo na rotina, fazendo as mesmas coisas. Diante de uma dificuldade, a gente sobe, em termos evolutivos. Acontece? Acontece, mas individualmente. Em termos coletivos, eu assim, quero até escutar a tua opinião, Sônia, mas eu acho que 25 anos é muito, uma geração inteira, uma vida é pouco tempo para um progresso moral coletivo, né? Inclusive, os próprios espíritos dizem que essa nossa existência, né, esse nosso período reencarnatório, é uma coisa muito rápida diante da eternidade, que nós somos espíritos imortais, nossa vida é infinita. Mas quando Allan Kardec
ele fala em geração, no livro A Gênese, lá no finalzinho, fala sobre até a nova geração, a geração nova, ele fala em sentido espiritual, que não acompanha o mesmo tempo que nós. Né? Uma vida de 70 anos é como se fosse um dia na vida espiritual. Então, vai haver um conflito. Ele diz lá plenamente, depois até convida todos a estudarem essa parte, a nova geração, ou geração nova, que é no livro, na quinta obra da codificação espírita, a Gênese. Então, ali ele diz sobre um conflito que vai haver entre a antiga geração, né, o homem velho, com a nova geração, que é o homem evangelizado. Porque tem interesses diferentes. Essas duas gerações têm interesses diferentes. Né? Uma está ainda apegada aos vícios, e a outra não, a outra já está mais espiritualizada. É essa geração espiritual que está chegando na Terra agora para alavancar para esse mundo de regeneração. As obras da codificação espírita não colocam data, mas fala nessa transição. Né? Então, nós estamos vivendo uma transição. Inclusive, os espíritos, eu tenho uma parte aqui desse texto que eu admiro, né? Que ele diz que desse mundo de regeneração, a felicidade ainda não existe de forma perfeita, mas já é a aurora da felicidade. Né? Então, quem já teve a oportunidade de ver o amanhecer, né, sabe o que significa. É um pouco lento. No verão, essa aurora é mais rápida, amanhece mais rápido. E no inverno, demora mais o dia a amanhecer, aquele dia. Então, nós estamos, né, numa aurora, e que vai depender de nós, espíritos imortais, tornar essa aurora mais rápida ou não, conforme está lá na questão 1018 de O Livro dos Espíritos. Então, quando nós falarmos em geração, né, na parte espiritual, né, nós estamos falando em um momento, em uma contagem de tempo diferente dessa contagem de tempo que nós temos aqui na Terra. Mas a nova geração, conforme diz no livro Gênesis, já está chegando a nova geração. É o homem velho sendo substituído pelos homens novos. Não é homem novo de idade, né? É o homem novo evangelizado. É o homem evangelizado. Esse é o homem novo. E Paulo de Tarso fala sobre isso. A necessidade de nós arrancarmos o homem velho, o homem vicioso, né, e começarmos a vestir em nós o homem novo, que é o homem evangelizado, o homem espiritualizado. Essa é a geração, a nova geração. Mais alguma coisa, Ruth? Não temos mais perguntas. Só queremos agradecer aos nossos amigos que estiveram presentes conosco na noite de hoje, né? Tivemos aqui de Manaus, nós tivemos 5 pessoas de Manaus e uma de Belém, né? Agradecendo a eles. E fora elogios à parte, né? Esperamos que a Vilmara retorne conosco uma próxima vez. Vou retornar, sim. Maior perturbador de expositores aqui no Ceará. Eu perturbo. As pessoas, às vezes, vê a minha ligação, vê que sou eu, nem atende mais. Brincadeira. Graças a Deus, o pessoal sempre nos atende aos pedidos. Estou brincando aqui. Tá bom. Então.
Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez pelo convite. Vamos voltar, se Deus quiser. Vamos sim. Então, vamos encerrando a nossa transmissão, dizendo, né, que a nossa transmissão, mesmo quando nós voltarmos às atividades no Centro Espírita, nós vamos continuar. Só que eu já avisei anteriormente, mas vou ratificar. Na sexta-feira não dá para continuar depois que nós reabrimos o Centro Espírita, porque vai conflitar com o nosso dia de trabalho lá. Mas nós vamos mudar a data, botar uma data diferente, mas vamos avisar antes para todos, para que possamos continuar com essas lives. Afinal de contas, você já foi lá no nosso Centro Espírita, Vilmar? Já fui, então, já. O nosso Centro Espírita, ele tem uma capacidade pequena, materialmente falando, é um grupo pequeno. Então, 15 pessoas lá, a casa está lotada com 15 pessoas. E aqui na live, nós temos a oportunidade já chegamos aqui a 50 pessoas, coisa que não daria para fazermos lá na nossa casa. Então, hoje, por exemplo, nós tivemos um pico aqui de 24 pessoas. Então, não daria para fazer esse tipo de reunião lá no Centro Espírita. Né? Uhum. Então, a gente vai continuar, porque a nossa ideia é divulgar a doutrina espírita. Então, a gente vai continuar, porque pega as pessoas lá de Manaus, de Belém, tem pessoal de São Paulo, já teve pessoas até de fora do país, né? Eu não me lembro mais qual foi o país, mas que participou. Né? Então, vale a pena a gente continuar, sempre com seriedade e responsabilidade com a doutrina espírita. Aí eu volto a falar, se nós sabemos, nós dizemos. Se nós não sabemos, a gente não diz, e na outra semana a gente volta com o mesmo tema já estudado, analisado e pesquisado. A gente nunca vai dar aqui fazer uma colocação que deixa dúvida para as pessoas ou então uma coisa errada, equivocada. A gente tem que ter essa responsabilidade. O nosso amigo Fernando aqui, né? Só informando que domingo tem o Espiritismo em Debate, lá no Instituto de Cultura Espírita, e o tema é o suicídio na adolescência com o confrade Fernando Souza. Fernando Souza, ele é o presidente da AME Cariri, se eu não me engano, né, Vilmar? AME Cariri, isso, Associação Médica Espírita do Cariri. Isso, neuropediatra. Ele é neuropediatra. Neuropediatra. Isso. Então, ele se dedica demais aos jovens, às crianças e aos adolescentes. Então, com certeza, quem puder, pessoal, quem puder, assista essa live, esse Espiritismo em Debate, porque realmente nós precisamos ter atenção com os nossos jovens. E quando a gente conhece esse assunto sobre o suicídio, as características, como identificar, a gente tem uma possibilidade a mais de ajudar até mesmo aquelas pessoas, nossos entes queridos, filhos, sobrinhos, netos. Então, vale a pena estudar sobre essa questão do suicídio. E, segundo as informações, inclusive o Valterres falou isso na live dele, sobre a última que ele fez, no Espiritismo em Debate, ele falou que tem aumentado muito o número de suicídio entre os adolescentes. Né? É uma coisa triste, a gente fica triste com isso. Então, se nós tivermos pelo menos um conhecimento sobre essa questão, a gente pode ajudar muita gente. Tá? E não esquecendo que o Espiritismo em Debate é uma live do Instituto de Cultura Espírita aqui do Ceará e começa às 18 horas em ponto, viu? Nem 18h01, nem 17h59. 18 horas em ponto. Tá certo? Infelizmente, não vou poder comparecer porque eu estou fazendo outra live nesse mesmo horário.
Só respondendo aqui ao pessoal de Manaus, 18 horas, mas horário local de Manaus, 17 horas, né? Que é uma hora menos. Viu? Uma hora menos lá. Para a dona Rosiana Vaz Pereira. Isso, a Rosiana é a minha cunhada. Gente boa, viu? Gente boa. Bem, Então, pessoal, vamos encerrar. Né, dizendo que a semana que vem, na sexta-feira que vem, eu não estarei na nossa live, porque eu estarei fazendo uma cirurgia, né? Vou fazer um transplante de córnea, desse olho aqui, ó, do olho direito. Tá? Então, eu consegui ser... Como é que o médico falou lá? Não é sorteado, não, eu consegui uma córnea. Né? Então, não é presenteado, não, é um termo técnico que ele usou, né? Então, eu consegui, eu já estava há uns 2 meses na fila, esperando. Então, eu vou... Terça-feira agora, eu estarei fazendo essa cirurgia, né, e botando uma córnea, porque essa aqui já falhou. Né? Graças a Deus, a esquerda me salvou e eu consigo ainda ler e ver as coisas. Mas já tô derrubando coisas aqui em casa já. Verdade. Tá bom. Tá. O Wander entrou na live. Eu vou aproveitar, Wander, quando terminar a live aqui, eu vou ligar para você para conversar contigo, tá ok? Eu ligo para você. Pronto, Ruth, pode terminar. Bom, então, encerrando a nossa atividade da noite de hoje, em nome do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, quero agradecer a Vilmara. Vilmara, volte sempre. Agradecer aos nossos amigos que estão presentes, né, na noite de hoje. E encerrando com a prece final, né, agradecendo aos amigos lá de Manaus, meus irmãos, minhas cunhadas, minha sobrinha em Belém também, e que eles possam, no próximo domingo, acompanhar também a live do Instituto de Cultura Espírita, que esse tema é muito atual também, né? Muito importante e atual. E, para encerrar, eu vou fazer a prece de final e agradecendo mais uma vez a todos. Eu só peço a Vilmara, para quando encerrarmos, você continua aí, Vilmara, para a gente terminar depois, tá bom? Ok. Tá, fica à vontade. Okay. Então, vamos lá. Que nós possamos permanecer nesse clima de paz e harmonia que reina nesse momento entre nós e agradecer a Deus, nosso Pai Maior, por essa oportunidade que tivemos na noite de hoje. Agradecendo a Ti, Senhor, a Jesus, nosso irmão, nosso guia, aos amigos espirituais que estão sempre junto conosco. E que Tu possa, Senhor, nos guiar sempre no caminho do bem. Só temos a Te agradecer por tudo, que Tu possa ficar conosco e permanecer hoje conosco e por todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, então uma boa noite a todos e até a próxima sexta-feira. É claro, assistindo no domingo agora a Espiritismo e Debate, lá no Facebook do Instituto de Cultura Espírita do Ceará. Tá bom? Uma boa noite a todos. Boa noite.